Quero ler 4 versículos da leitura que nós já fizemos aqui nesta noite, em Apocalipse capítulo 3, do versículo 10 ao 13, onde está escrito o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta palavra da parte do nosso Deus é uma mensagem maravilhosa que nos mostra o modo correto em que nós devemos esperar em Deus. Na última vez que nós ensinamos aqui, falamos sobre os 3 primeiros versículos a respeito desta carta de Cristo Jesus à igreja de Filadélfia, e aprendemos coisas importantes aqui. Como sempre, nós só temos a ganhar e a aprender com a palavra do nosso Deus, porque ela é a nossa bússola que nos guia em direção ao centro da vontade de Deus. Eu não conheço outro método mais eficaz de alguém executar e fazer a vontade de Deus senão pela sua gloriosa palavra. E nós encontramos aqui neste texto sagrado palavras do próprio Senhor Jesus. Quem escreveu foi João, apóstolo de Cristo, mas a revelação de tudo que está escrito no livro do Apocalipse foi dada por Cristo Jesus. Basta você consultar no primeiro versículo do livro das Revelações, que é o livro do Apocalipse, que é revelação de Jesus Cristo. E ele começa dizendo: como guardastes a palavra da minha paciência. Essa frase se traduz por perseverança em meio aos momentos difíceis que aquela igreja atravessava, porque era um momento de perseguição. O Império Político de Roma, de maneira cruel e persistente, perseguia as lideranças da igreja no primeiro século de nossa era cristã e até o ano de 312 de nossa era cristã também. E todo aquele que naquela época confessava o nome de Cristo Jesus como Senhor e Salvador, de alguma maneira passava por perseguições, por aflições. Muitos perderam
perdiam os seus bens eram confiscados, o governo tomava, e alguém que trabalhou a vida inteira, tinha suas economias, de repente perdia tudo, passava por necessidades. Quantos pais de famílias foram presos, separados dos seus filhos, da sua esposa? Quantos irmãos tiveram que abandonar tudo e sair fugindo de cidade em cidade, procurando uma noite, um dia de paz, porque não tinha. Mas em meio a momentos difíceis, o Senhor Jesus reconhece naqueles que faziam parte da igreja do Deus vivo, na cidade de Filadélfia, que alguém era fiel apesar das circunstâncias contrárias. E eu quero dizer para você nessa noite, que você seja essa pessoa nestes últimos dias. Mesmo que os manjares apareçam, mesmo que venham propostas indecorosas para tirar você da presença de Deus, mas que esta palavra se cumpra na minha e na tua vida, como guardaste a palavra da minha paciência. Aleluia, Jesus. Nós encontramos Apocalipse capítulo 14, versículo 12, a seguinte mensagem: aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo Jesus. Deus está à procura, irmãos, de homens, de mulheres fiéis ao nome dele, que não nega a sua fé em Cristo Jesus por motivo nenhum. Mesmo que as lutas sejam contrárias a você, mesmo que se levante guerras, mesmo que se levante oposição, inimigos, guarda a palavra da paciência de Cristo, persevera, vai até o fim, como diz o Evangelho, porque é aquele que perseverar até o fim que será salvo. Como guardastes a palavra da minha paciência. Aí você recebe, eu recebo, nós recebemos a promessa da parte de Deus. E qual é a promessa da parte de Cristo Jesus para nós nesta noite? Está escrito aqui: também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Olha, irmãos, quando eu meditava nesta palavra, eu fiquei pensando que nós estamos atravessando um momento de teste. Eu acredito pessoalmente, respeito quem pensa o contrário, mas eu acredito piamente que a igreja de Cristo não vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que não, porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Entraram na arca, que representa o arrebatamento. Só depois que eles entraram na arca que veio o dilúvio. E o dilúvio representa a grande
tribulação. Assim como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando Deus tirou Ló de Sodoma e Gomorra, veio a destruição, que representa a grande tribulação. São os fiéis, irmãos. São aqueles que honram a Deus. São aqueles que fazem a vontade de Deus, que vai se livrar, que Cristo vai o livrar desta tão grande tentação, que algumas versões bíblicas falam sobre tribulação. Agora nós encontramos, eu já ouvi muitos pastores, pregadores falarem que antes do arrebatamento vai vir um momento de provação. E nós estamos enfrentando este momento de provação. Basta ver, irmãos, que poucos são aqueles que têm sede de Deus. A grande maioria não está nem aí para as coisas de Deus. Às vezes vem no domingo na igreja, talvez para aliviar algum peso na consciência, dar um conforto mental. Não, eu frequento uma igreja, uma denominação, eu vou uma vez por semana, mas não estão preocupados, a grande maioria dos que se dizem cristãos não estão preocupados com o arrebatamento da igreja, não amam a volta de Cristo, não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Mas vai chegar o momento exato do teste, em que Ele vai aparecer nas nuvens dos céus para arrebatar os seus escolhidos, para buscar os seus remidos, para buscar aqueles que pensam nas coisas que são de cima, naqueles que são fiéis à sua palavra. É uma contrapartida, irmãos. É uma aliança. Olha aqui: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, da hora da tribulação, da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Não é só sobre o Brasil, não é só sobre a Paraíba, não é só sobre a cidade de Aguiar, não, é sobre todo o mundo. Aleluia, glória a Deus. Não é simplesmente dizer Senhor, Senhor, que vai participar do arrebatamento. Não. Deus conhece de perto a cada um de nós, e Ele sabe o modo de vida que nós vivemos, o buscando ou não, se achegando mais a Ele ou o desprezando as coisas de Deus. Ele vai livrar, mas não são a todos, não, são aqueles que guardam a palavra da minha paciência. Foi o próprio Jesus quem falou. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora. Por incrível que pareça, muitos não estão mais esperando o Senhor Jesus. Estão buscando riquezas materiais, estão buscando prestígio diante da sociedade, ser bem visto diante da sociedade,
estão buscando as coisas terrenas, estão buscando fama, irmãos. Se via há 10 anos passados, 20 anos passados, 30 anos passados, crentes verdadeiros. Hoje, o que mais se vê, os que são mais honrados, que são mais convidados para pregar, para cantar, são artistas no meio gospel. Aí você, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, um jovem de Deus, que está sempre na igreja, vai haver um evento, você fica esquecido, jogado lá no canto da parede. Quem vai levar ponto, quem ganha ponto, é o cantor que vem de João Pessoa, de Recife, de Campina Grande, de outro estado, de outra cidade de longe. Você aqui, que vive o dia a dia da igreja do Senhor Jesus, que gosta de pregar a palavra de Deus, vai haver um grande evento na cidade, é convidado um pregador de fora, que você não sabe nem quem é, nem como vive. Há uma inversão de valores, mas que nós possamos ficar com esta palavra: eis que venho sem demora. Eu gosto muito daquele versículo que nós encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Quando Jesus fala uma coisa, irmãos, é a palavra verdadeira, digna de toda aceitação. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2 e 3, você vê a promessa do Senhor Jesus: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, irmãos. Ele vai voltar. Eis que venho sem demora. O que nós temos que fazer diante deste evento, o evento mais importante para a igreja, a volta de Cristo? Qual deve ser o nosso procedimento? Ele diz aqui na palavra: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Zela. Guardar aqui é agarrar com todas as forças, como diz lá na capital, onde morei 23 anos, é você agarrar com os pés e as mãos e não soltar jamais. Guarda o que tens. Pense aí no que você já ganhou da parte de Cristo. Eu zelo muito pelo meu ministério, que Deus me deu, ministério da palavra. Isso para mim é um tesouro, irmãos. Por quê? Porque Deus me confiou. Se você tem o ministério da palavra, guarda, zela por isso, não desperdiça. Se você tem o ministério do louvor, esforça-te, faz o que tem que ser feito, os ensaios, fica em casa louvando para as paredes. Eu já preguei para as paredes, João Pessoa, como novo convertido. Eu já preguei para os espelhos da minha casa, do meu guarda-roupa. Eu morava sozinha quando me converti, muito jovem ainda, e eu ficava pregando no espelho para mim mesmo. Então fica louvando a Deus, zela por isso. Você que gosta de orar,
é um ministério que Deus te deu de intercessão. Zela por isso, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem alguém querendo roubar o que Deus já te deu. Você tem da parte de Deus a promessa de salvação e de vida eterna, e isto é o mais importante. Guarda isso. Não solta, não nega a tua fé, a fé que Deus te deu, os dons espirituais, os dons ministeriais. Segura isso. Dá valor, irmãos, as coisas de Deus, porque quando Deus vê que nós damos valor àquilo que Ele nos presenteia, aquilo que Ele nos dá, o que é que Ele faz? Ele dá mais ainda, Ele deposita mais ainda, porque está escrito: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando você zela pelo ministério da palavra que Deus te deu, Deus dá mais ainda. Quando você zela pelo ministério de louvor que Deus te deu, Deus dá mais ainda. É isso que a palavra nos ensina. Mas deixa eu concluir. Nesta noite teríamos muita coisa o que falar, mas tudo é com ordem e decência. Eu vou só ler aqui o restante, os 2 últimos versículos. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Isso aqui fala de uma nova identidade que você vai ter quando chegar nas mansões celestiais. É só vencer, é lutar e vencer o mundo, o pecado, a iniquidade, tudo que está aí fora. Não é para nós os crentes não, irmãos. Para nós é as coisas de Deus, é as coisas que são de cima, é o reino de Deus, é a oração, é a palavra, é o louvor, é a comunhão cristã que nós devemos ter, é a prática do amor fraternal que nós devemos exercer uns para com os outros. Isso aqui é coisa de crente, irmãos. As coisas do mundo é para o homem natural, é para o incrédulo ateu, é para o homem materialista. Nós são as promessas de Deus. Essa mensagem é minha? Não. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando alguém usa o púlpito da igreja para pregar a verdadeira palavra de Deus, não é filosofia humana, pensamento humano, porque o que mais tem irmãos, são 35 anos nesse caminho, eu já vi de tudo. Camarada lê um versículo, ou 2 ou 3, ou um texto, e vai para o Japão, desaparece a palavra de Deus, não fala nada do texto da Bíblia, é só ideologia pessoal. Mas quando alguém de maneira legítima, de maneira honesta, prega a verdadeira palavra de Deus, não é o ser humano, é o Espírito Santo de Deus que fala à igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aprenda isso. Repito, quando alguém prega legitimamente a palavra de Deus, não é o pregador, é o Espírito Santo, para a edificação da igreja, para o conforto
dos servos e servas de Deus para alimentar a igreja do Deus vivo. A igreja diz: amém. Glórias a Deus.